Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, agora são meio-dia e 25 minutos. E eu, Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, só ouvi, eu acabei de chegar da Avenida dos Andradas, povo de Deus. Eu congrego na Avenida dos Andradas e a Avenida dos Andradas estão bombando. As nossas obras na Avenida dos Andradas estão bombando. E povo de Deus, nós estamos aqui, no 1 hora de oração, 1 hora de louvor, 1 hora de ensino. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés. E hoje na igreja foi a maior tensão, povo de Deus, foi a maior tensão ali. E como eu tenho falado com vocês, que nós não podemos deixar de ir para a igreja. Não é no momento ali, que tá aquele tsunami, aquela tensão que você para de ir para a igreja. Não é nesse momento que você tem que ir, que você tem que mostrar de quem você é filho. Que você é filho do Deus Altíssimo. E como eu falo com você, Deus... faltou pouco se materializar ali no momento em que eu passei por uma pressão. E hoje eu conto o meu testemunho. E eu não falo mentira, gente. Eu falo verdade, o que aconteceu. E como eu conto para vocês aí que eu vivi várias experiências com Deus, que Deus faltou pouco se materializar na minha vida, muitas experiências eu ainda não sei contar. E eu oro a Deus para que Ele me ensina a falar, me ensina a ensinar vocês a sair das mãos do Satanás, a sair aí das mazelas do Satanás. E como eu disse hoje cedo no curso Fé, eu disse para vocês aí, que é nossa obrigação manter o nosso corpo curado. É a nossa obrigação manter o nosso corpo curado. Eu disse para vocês aí, das dores, das dores parecendo beliscões ali na bexiga. E você vai correndo para o médico. Você tem que orar a Deus, você tem que ir a Deus em nome do Senhor Jesus de Nazaré e falar com Ele ali a palavra dEle. Meu Deus, eu entro na Tua presença em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, está escrito na Tua palavra. Está escrito, o que é que Deus falou com você? Está escrito que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E eu não aceito essa dor na minha bexiga. Eu repreendo essa dor na minha bexiga. Aí você começa a sentir a dor na bexiga, ao invés de ir a Deus, e permanecer firme ali a Deus. E como eu li para vocês lá na igreja, antes de começar o culto ali, eu li para vocês ali, Tiago 4:7. Resistir, tá escrito ali em Tiago 4:7 assim, olha, que vocês devem de submeter, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É nesse momento, gente, que a palavra de Deus não está ali por um acaso, não. E você não leu a palavra de Deus por um acaso, não. A palavra de Deus está ali, olha, para te valer. Nesse momento de opressão, nesse momento aí, de ataque do diabo, que você vai lá e fala a palavra de Deus, como está escrito, resistir, obedecer a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz assim, olha, determinando tu algum negócio, permaneça firme e a luz será a sua saída. E esses dias eu estou muito no livro de Daniel, no Daniel 2:22, ali, Deus sabe quem está em treva e com ele mora a luz. É nessa unção que nós temos de estar, é nessa caminhada que nós temos de estar, gente. Nós temos de estar no caminho, na verdade, na vida, com os nossos olhos fitos em Deus, que é autor e consumador da fé. Mas, quando eu falo que nós temos de estar com nossos olhos firmes em Deus, que Ele é autor e consumador da fé, mas nós temos que estar ali, essa parte aqui diz assim, olha, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova daquilo que não se vê. A fé tá aqui, em Hebreus 11. Deixa eu ler aqui para vocês.
Hebreus 11, no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Eu vou ler aqui para vocês. Ler bem lido aqui para vocês, gente, para vocês não... Tá aqui, ó, Hebreus 11, no versículo 1. Tá aqui, olha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não vê. Então, estar no caminho com nossos olhos fitos em Deus. Com nossos olhos fitos ali em Deus. E o caminho, eu falo com vocês, o caminho é o Senhor Jesus de Nazaré. E nesse caminho, gente, que nós entramos lá, quando nós entramos na igreja a primeira vez e aceitamos ali, o pastor fez de chamada e nós aceitamos o Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu falo com vocês, entra na igreja e permaneça ali na igreja. Permaneça ali na igreja e conheça e prossiga em conhecer o Senhor Jesus de Nazaré. Prossiga em conhecer o Senhor Jesus de Nazaré. Não vai ficar saindo de uma igreja para outra, não. Ficar saindo aí, ó, de um ministério para o outro, não. Busca ler a Bíblia em casa. Busca aprender, saber quem é Deus, saber quem é o seu Senhor. E no momento que você precisar, você não vai virar pedinte. É por isso que eu insisto com vocês, não fique saindo da igreja, não fique de uma igreja para outra, não fique de uma igreja para outra, mudando aí, ó, de uma doutrina para outra, fique naquela doutrina ali, ó, ali, ó, seja seguidor do Senhor Jesus de Nazaré, seja imitadores do Senhor Jesus de Nazaré, como o Paulo disse assim, olha, se nós fôssemos imitar ele, que era para nós imitar a fé dele no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí vem vocês e coloca lá o nome do santo de São Paulo, e aí fica ali adorando ali a imagem de São Paulo. O nosso único intercessor é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É quando eu falo aqui com vocês, olha, quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. O Senhor Jesus é o nosso único intercessor. E povo de Deus, hoje eu estava ali, e aí a pessoa orou, e ela orou e falou no nome do Espírito Santo de Deus, e eu corrigi a pessoa na hora. Você nunca fala o nome do Espírito Santo de Deus, você fala em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nesse nome, ele é o nosso único intercessor, no nome do Senhor Jesus, tá bom, povo de Deus? E é com muita alegria que eu ensino vocês a colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Você coloca o diabo aí, debaixo dos seus pés, aí, aonde você estiver. Eu falo com vocês aí, ó, na piscina, na igreja, eu falo com vocês aí, são dos lugares mais inusitados mesmo, que você coloca o diabo no lugar dele. É onde a situação se levantar, que você tem que colocar o diabo no lugar dele. E não ficar aí, ó, toda tímida, não. Aconteça o que acontecer, ria na cara do diabo e fala com ele. É você que tem que se envergonhar da sua maldade. É você que tem que se envergonhar aí, ó, dessas tripeiras suas, esse monte de erro seu aí, ó. É você que tem que se envergonhar. E que vergonha para vocês. Que vergonha! E é como eu falo aqui, gente, ó, vocês têm que saber os seus direitos em Cristo Jesus, para quando Satanás vier para cima de vocês pegar ele pelo chifre e arrastar a cara dele no asfalto, para ele ficar com a cara toda vermelha. Tenha o nome que tiver, tenha a idade que tiver. É como eu falo com vocês, gente, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra todo principado, toda potestade, toda hoste da maldade, todo nome que se nomeia neste e no século vindouro. Eu falo com vocês que eu fui morar em Pedro Leopoldo, eu morei lá na Comendador Antônio Alves, depois eu fui morar na Praça Doutor Serra, e povo de Deus, quando Deus abre a minha visão, quando Deus mostra para mim o que realmente acontece, eu fico de boca aberta.
mas graças a Deus, como eu conto para vocês o meu testemunho, que eu comecei a ter visão, eu comecei a ver, e eu dormi, no momento que eu acordava, eu via uma água saindo do meu olho, assim, como se fosse uma... Gente, eu vou falar cachoeira, mas não é aquela cachoeira de 1 metro, não. Sabe, a cachoeira não tem a parte de cima e a parte de baixo? Então, é a parte de cima e naqueles lugares que tem aquelas elevações e a água cai fazendo aquele barulhinho, sabe? Eu vi a água assim, caindo aquela água branquinha assim das minhas vistas. E, gente... eu falo com vocês, foi um processo, quando hoje eu discia no Espírito, quando hoje eu levo recado, e dou o recado bem dado para vocês aí, foi um processo, não foi do dia para a noite não, e eu não fui seguir este ou aquele, porque este faz, eu também vou fazer, eu vou seguir aqui, ó, a palavra de Deus, e como eu estou ensinando para vocês às 5 horas da manhã, eu estou falando para vocês a importância de você confessar a palavra certa, que o que você fala é o que acontece com você. Então, não aceite de maneira nenhuma ser manipulada pelo diabo, e não aceite de maneira nenhuma, e não fique aí, ó, toda inibida aí, e toda sem graça, e no primeiro acontecimento aí com você vai e como se diz, né, faz aliança ali com o diabo por medo. O medo é contrário à fé. E se você saiu dali, ó, guiada pelo Espírito Santo, se você saiu ali debaixo do você saiu ali, ó, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, é Ele que vai cuidar de você. E como eu falo com você, Deus disse pra mim, eu sou menina dos olhos dele, eu sou chave do projeto divino, eu sou mais que vencedora. Aí, gente, na hora do vamos ver, eu vou lá, como se diz, né, abrir as pernas, tremer as pernas e correr ali, abraçar o Satanás. Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não abraço não sento na mesa dos escarnecedores não. Eu sento na mesa do Senhor, eu sento ali na mesa do Senhor, eu estou na brecha a qual Deus me chamou, na brecha da santidade, na brecha da purificação. É nessa brecha que eu estou. E quando eu falo com vocês aí, ó, da brecha da santidade, a santidade, a purificação é um processo, gente. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos estar nesse processo. E ali lendo a Bíblia, buscando Deus, não deixando de maneira nenhuma a palavra sair do nosso coração, porque o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando e rugindo, caçando a quem ele possa tragar, e ele está o tempo todo observando aí, ó, a nossa casa, se a nossa casa está limpinha e adornada e vazia, para que ele venha e traga mais 7 com ele, para poder estar entrando aí, ó, no seu coração, endurecendo aí seu coração, cegando você, apagando a sua mente, assim como ele fez comigo. Ele veio endurecendo meu coração, me cegando literalmente, apagando a minha mente, literalmente. Foi quando eu parei e orei a Deus, eu falei com Deus, eu falei com Deus ali, já estava debaixo de uma palavra, mas eu falei com Deus, Deus, me deixa terminar de pagar a minha casa. Quando eu terminar de pagar minha casa, eu vou lá para cima e vou buscar o Senhor, vou ler a Bíblia. E assim eu fiz, gente. Mas eu conto para vocês com detalhe meu testemunho. Eu estava ali com a minha mente pifando, não sabendo nem voltar troco para as pessoas, igual eu contei para vocês ontem. Eu ia procurar a mercadoria, eu não encontrava mercadoria por nada. E quando eu encontrava a mercadoria estava lá sem preço. E aquilo ali, me dava um nervo. E aí, povo de Deus, eu fiz essa oração a Deus, eu orei a Deus, eu falei com Deus, me deixe pelo menos terminar de pagar a minha casa, que eu vou subir. E ali, gente,
a minha mente é como se assim, eu orei e Deus me ouviu e a minha mente melhorou e eu comecei a fazer vendas e fazia vendas ali, grandes vendas e ali, gente, quem não, assim, todo mundo quer trabalhar. Todo mundo quer trabalhar, o trabalho dignifica o homem. E eu sempre falei na loja, gente, eu sempre falei, o trabalho dignifica o homem. Sempre que eles vinham falar comigo, eu falava com ele que o trabalho dignifica o homem. E ali, gente, eu trabalhando e ali fazendo grandes vendas, né? Fazendo grandes vendas e encontrando ali os produtos, fazendo as vendas que eu precisava, buscando aprender mais. Eu tinha uma dificuldade de vender conexões, gente. Aí eles chegavam e pediam assim, me dá uma meia de luva, me dá uma meia assim. E aí eu buscando aprender o que era meia de luva, o que era cano de meia, cano de 1/4, 3/4. E ali, gente, após eu fazer essa oração para Deus, a minha mente voltou ao lugar, eu comecei a fazer grandes vendas e gostando, gente. Quem disse que eu queria deixar de trabalhar? Quem disse que eu queria vir aqui para cima? E aí eu conto para vocês o que aconteceu ali na loja e eu tive que subir. E dessa vez acometida aí, de uma fraqueza. Eu senti uma fraqueza lá no meu espírito. E eu falo com vocês, eu quase que morri, gente. E no momento ali, gente, eu estava quase morrendo. Eu orei a Deus, repreendendo o mal, mandando aquele mal sair em nome de Jesus. E aí, povo de Deus, eu senti um pequeno deslocamento ali do espírito, de espírito ali de morte, espírito de morte, encosto de morte. Eu senti um pequeno deslocamento ali e eu continuei orando. Eu falo com vocês porque funcionou para mim. Aquela fraqueza, ela vinha como uma contração. Você sabe quando você vai tá para dar luz e a contração vai. Olha, meu primeiro filho, eu li uma revista e vi ali que a contração começava ali de 12 em 12 horas. Depois vinha a contração, ia diminuindo ali de hora em hora. E realmente foi assim, gente. Foi esse processo todo ali quando eu fui ter meus filhos. A contração começa ali 12 horas. Dá tempo de você organizar a roupa dos seus filhos, dá tempo de organizar o carro, organizar tudo. E eu conto para vocês que quando eu fui ter Estênio, eu estava com consulta marcada. No dia que o Estênio nasceu, eu estava com a consulta marcada. E ali o doutor chamava doutora Ademar. E aí a doutora Ademar me atendeu. Gente, eu não estava sentindo dor. E me atendeu. Aí, gente, eu falo com vocês que lá em Carmésia é uma cidade tranquila. E onde que eu ia? Eu ia de bicicleta. Eu com aquele barrigão e pedalando. E aí eu vim embora. E eu comecei a sentir dor. Mas eu fiquei tranquila, porque eu já tinha tido Stana e Stephanie. E ali, aí, gente, a contração foi só aumentando. E aí, gente, foi um processo. Mas eu quero contar para vocês o testemunho aqui. Da contração ali, e quando eu orei, eu senti o espírito de morte saindo ali, deslocando ali aquele encosto de morte que estava ali no meu corpo, deslocando ali, saindo ali aquela fraqueza, e eu orei, gente, e quando voltava, estou falando com vocês da contração, quando voltava aquela fraqueza, eu orava de novo. E aí voltava, eu orava de novo. E é por isso que eu estou aqui. Eu conto para vocês assim, olha, é como quando você vai ao médico. Eu vou contar, deixar bem esclarecido para vocês. É como quando chega uma pessoa no médico. A pessoa chega no médico, eles fazem uma triagem na pessoa para ver qual é a gravidade ali da doença da pessoa. Ou a pessoa vai para UTI, a pessoa vai para o quarto, a pessoa
nem vai para o quarto, fica lá alguns minutos, depois vai embora, não é isso? É bem assim que acontece. É nessa urgência que você tem que saber qual é a dor que você está sentindo. E ali você usa a palavra de Deus, usa o nome de Jesus. Gente, hoje eu usei o nome de Jesus, eu nem falei muita palavra de Deus, não. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai do meu corpo, fica longe de mim, em nome de Jesus. Desaparece do meu corpo, fica longe, no poder que tem o nome de Jesus. E é assim que vocês têm que orar, é assim que vocês têm que falar. E gente, não é na primeira dorzinha ali que você sai correndo, não. Como diz a palavra de Deus, obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você, ele vai fugir de você. É nessa fé, nessa unção que você tem que estar. E as coisas de Deus é séria, não tem brincadeira não. Se você começa a brincar com as coisas de Deus, no momento que você precisar de falar com seriedade ali, Deus não vai te atender. Deus não vai te atender, como eu conto para vocês. No momento que o Senhor Jesus tomou ali na cruz todos os nossos pecados, o nosso Deus, nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus também, Deus teve que afastar do Senhor Jesus. Por que Deus teve que afastar do Senhor Jesus? Porque ele não pode com o pecado, ele é o fogo consumidor, eu quero falar entendível com vocês, gente. Eu quero falar entendível com vocês. E ali, o diabo, ele é astuto. Ele é astuto. O diabo, mesmo você inocente, ele vai querer te acusar. É quando eu conto para vocês o testemunho da Stephanie. Gente, nossa família, todo mundo muito feliz aqui dentro de casa. A Stephanie é uma menina obediente. Eu conto para vocês que meus filhos faziam curso, estudavam na escola particular. Bem olhado. É tanto que quando a menina do louvor começou a encher o meu saco, eu mandei uma foto para ela. Eu mandei umas fotos dos meus filhos para ela. Tá tudo aí, ó. Tá tudo aí, ó, postado no WhatsApp. Eu mandei umas fotos dos meus filhos para ela e falei com ela assim: olha aí, meus filhos, ó, bem cuidados. Bem cuidados. Mostrei para elas como que meus filhos estavam bem cuidados. E aí eles fecharam os olhos para tudo que eu falei e veio para cima de mim. E agora tá vindo pra cima de mim, me oferecer. Aqui, não e não. Vocês vão ter que se haver com o meu Deus, o meu Senhor, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não precisa de ficar me pedindo perdão. Eu só tô aqui porque eu perdoei as suas mazelas, e cada vez que eu vejo, eu entendo o que aconteceu, mas eu perdoo vocês, mas perdoo vocês dessa maneira aqui, ó, entregando vocês na mão de Deus, do meu Senhor. Vocês acham que vai ficar por isso mesmo? Eu entrego vocês na mão de Deus, do meu Senhor. É esse o perdão que eu dou para vocês. Ou vocês estão pensando que eu tô bem retardada, bem boba aqui? Eu entrego vocês na mão de Deus, do meu Senhor. Vai se haver com Ele. O que eu posso fazer para vocês é pregar a palavra aqui para vocês, é ensinar vocês como que vocês se livram da mão de Satanás. Mesmo você satanista, que o Satanás, ele não faz exceção de pessoas, não, ele vem pra cima, é pra matar, é pra roubar, é pra destruir. Então prestem atenção e aprendam, acordem e fiquem acordados, seus bandos de otários, de retardados, de débeis mentais. Presta atenção o que eu tô falando com vocês e não fica aí correndo de um lado para o outro, não, parecendo que tá numa competição de corrida. A competição aqui, gente, nem é uma competição, aqui é uma guerra, a luz contra as trevas. O Satanás, ele almeja ser como Deus.
tudo que declara, tudo que lembra Deus, ele quer destruir. É quando eu falo com vocês que o diabo, ele nos odeia, o Satanás e o seu satanista, ele nos odeia. Mas você acha que eles vão vir nos destratando? Eles vão vir nos tratando super mal, eles vão vir nos tratando super bem, oferecendo vocês aí, ó, as coisas que vocês desejam nos seus corações. E ali, quando vocês aceitar, quando vocês aliançar com ele, aí ele começa a matar vocês. Vocês entenderam? Vocês ficam assustados, né? É bem nessa linhagem que o Satanás faz. Ele vem para matar, roubar e destruir. E não pensa vocês que o diabo vai vir aí, ó, com um garfinho na mão, aquela caricatura aí que vocês veem do diabo, não. O diabo, ele usa, o diabo que eu falo aqui, o Satanás e o seu satanista, ele usa as pessoas. Satanista, gente, é a pessoa ali, ó, se você não é cristão, você é satanista, né? E o Satanás é um espírito. Então, ele vai aí apostar de você e fazer de você aí, ó, se você aceitar, ele vai fazer de você um assassino de cristãos. É simplesmente isso. É simplesmente, não tem mais o que dizer. É claro como a luz do dia. Vocês entenderam? Não tem mais o que dizer. Essa é a definição. O diabo, ele nos odeia. O Satanás e seu satanista nos odeiam. Só que eles não vão vir tratando a gente mal. Ele vai atender aí os que você deseja no seu coração. É você, mulher de Deus, é você, homem de Deus, que tem que conhecer Deus. Você conhece Deus lendo a Bíblia. Eu falo com vocês, leia a Bíblia, leia livros que te levam ali o mais perto de Deus. Estude a Bíblia. Tem uma Bíblia de papel na sua casa, comum, e tem uma Bíblia de estudo. Faça um estudo na Bíblia, gente. Eu estou buscando uma Bíblia na igreja que eu congrego, na sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas, 1005. Eu estou buscando uma Bíblia de papel. Tem tempos que eu estou procurando a Bíblia de papel. E eu não estou conseguindo. Toda vez que eu chego lá, a menina fala que a Bíblia ainda não chegou. Então, nós estamos aqui, ó, fazendo um pedido dessa Bíblia de papel, para que venha pelo menos 3 traduções diferentes, para que venha mais modelos de Bíblias, para a gente poder estar escolhendo ou então comprando todos, né? Para a gente ter a opção ali, qual que nós queremos ler, qual é a tradução que nós queremos ler, e é isso que nós estamos fazendo esse pedido. Mas que vocês tenham uma Bíblia de papel, tenham uma Bíblia de estudo na sua casa e façam um estudo sério, buscando conhecer quem é Deus, quem é o seu Senhor. E no momento que você precisar, você não vai ter que sair como pedinte. Vai para uma igreja e fique na igreja. Fique na igreja. Aconteça o que acontecer dentro ali da igreja. Procura entender por quê. Por quê? Por que está acontecendo? Por que vocês estão vindo para cima de mim? Por que vocês estão me ofendendo tanto? Por que vocês estão me almejando desse jeito? O que está acontecendo? Busca saber por quê. O que está acontecendo? E é ali na igreja que você congrega. Não é em outra igreja, não. Não é começar uma briga numa igreja e ir para outra igreja e chegar lá falando com o pastor: ô pastor, deixa eu ficar aqui, por quê? É tudo o que eles mais querem, para ficar aí, ó, manobrando você, te sacrificando a hora que eles quiserem, fazendo vocês de cavalo deles. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu congrego na Igreja da Graça, fui encaminhada pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento que eu fiz uma oração, e é lá que eu vou ficar. Eu não vou sair da Igreja da Graça. Vocês entenderam? Santa Luziense, entenderam, Pedro? Pessoal de Pedro Leopoldo aí, vocês entenderam? Pessoal de BH.
é aí que eu vou congregar. E vocês não vêm dar bobeira pra cima de mim não, tá? Eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou mais que vencedora. E eu já falei com vocês, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, seus bandos de otários. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Vocês não têm que ficar em cima dos cristãos, querendo roubar as bênçãos dele, não. Vai buscar conhecer Deus. Vai buscar obedecer a Deus. E ali no momento que você obedecer a Deus, Deus vai colocar aí na sua mão. É quando eu falo, eu não saio caçando isso, caçando aquilo, não. Deus me dá. Ele coloca na minha mão e eu entrego para vocês aqui. Vocês entenderam? É nessa fé que eu estou, é nessa unção que eu estou. E vocês, Satanás,